Você trabalha o mês todo e acaba que você paga a conta, abre loja, fecha a loja, vive apagando incêndio, compra, vende, faz toda a movimentação. Sua loja tem até movimento, mas no final do mês você não vê lucro, você não vê dinheiro no seu bolso. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar para onde está indo o seu dinheiro. Mas antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu vou fazer o seguinte. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se tiver a opção de hypar, você já clica em hypar ali, já para ele elevar e a gente poder aí hypar o vídeo também, para poder outras pessoas poderem assistir. Mas afinal, como é que a gente vai descobrir onde vai o dinheiro do seu supermercado? Dentro desse vídeo eu vou te mostrar exatamente os bastidores de como você vai poder tentar adivinhar, ou melhor, pegar o fio da meada para você atingir onde está o caso principal. E quando a gente fala disso, eu estou falando da parte de sistema, mais a sua rotina, o seu dia a dia, ali você trabalhando e movimentando ali com o seu dia a dia mesmo, tá? Uma coisa interessante que eu vou te passar é o seguinte, existem 3 vazamentos que eu vou te passar, que é o que está drenando aí, que você não consegue saber para onde está indo o seu dinheiro. E o primeiro vazamento é o seguinte, os pequenos rombos, eles são invisíveis. Vamos lá, como assim, Ricardo? Me explica melhor que o pequeno rombo ele é invisível. Pensa comigo o seguinte, você tem uma torneira na sua casa, várias torneiras na sua casa, e todas elas estão fechadas. E todo mês você paga um valor de conta de água todo mês. Só que durante esse período, você notou que o consumo de água aumentou. E por ter aumentado esse consumo de água, logo então sua conta de água veio mais cara. E aí você falou, nossa, mas não faz sentido, eu vejo que as torneiras aqui estão todas sempre fechadas e tudo mais. E aí você fala o quê? Vamos reduzir mais ainda o consumo. E aí você começa a reduzir o consumo. Só que passa um mês, até diminui. Porém, continua ainda meio que igual. A diferença foi muito pouca. E aí você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Só que aí tem uma questão. Dentro de todas essas torneiras, tinha uma que tem um cano que tá pingando bem pouquinho, mas pinga constantemente. Por que eu tô trazendo essa analogia aqui para você? Você identificar um problema, um pequeno problema, é muito mais difícil do que você identificar um grande vazamento. Por exemplo, se você vê uma torneira aberta, saindo água, jorrando água muito forte, ela te incomoda muito mais do que uma água que está pingando. Por quê? Porque quando você vê aquele grande volume, te gera exatamente o que? A sensação de que você está desperdiçando, está saindo muita água. Logo então você vai fechar. Se você fecha, é mais fácil de você identificar. Um pingo latente durante 24 horas, 7 dias por semana, durante 30 dias, ele talvez vai te incomodar muito menos porque é algo que você está vendo e você acha meio que normal. E por que eu estou trazendo essa analogia aqui, né? São os pequenos vazamentos que são os piores. Os pequenos vazamentos são os piores. Se você não vê, você não sente. A partir do momento que você não está vendo que realmente está saindo ali do seu supermercado, você acaba sendo drenado e automaticamente o seu lucro também ele vai para o ralo. E se você não sabe o que está saindo, o seu lucro ele não some, ele escorre. Se você não sabe o que está saindo ali na sua loja, no final do mês o seu lucro ele não sumiu, ele escorreu. E ele escorreu por causa de quê, Ricardo? Por causa de ações que não foram feitas anteriormente. Vamos lá, pensa aqui comigo o seguinte. Vamos supor a seguinte situação, você tem, um exemplo, taxa de cartão. Você tem taxa de cartão que você paga 1,9%. ali de taxa. Só que aí, coincidentemente, a bandeira de cartão, a empresa ali que presta serviço, ela não cobra mais 1,9%, ela cobra 2,3% de taxa de cartão. Esses 0,4%, vamos dizer que você nem sentiu, porque de 1,9 para 2,3, talvez ali você não vai sentir muito. Porém, você não vai sentir se você não faz um negócio chamado conciliação de cartão. Que é o quê? Você pegar, verificar tudo aquilo que saiu ali saiu não, nem tudo aquilo que entrou
das suas vendas de cartão e verificar se realmente caiu na conta. E aí você vai verificar se realmente o que caiu na conta condiz com as taxas que realmente é o que você tem líquido, ou seja, que é o que caiu ali de maneira líquida. Se você não tem esse controle, certamente você está deixando aí a goteira pingar. Outro ponto também, por exemplo, você tem um fornecedor, ele te dá, sei lá, é um fornecedor muito bom, ele te dá 10% de desconto em uma determinada compra, porém ele aumenta o preço base de um outro produto. Por exemplo, ele tá, sei lá, esse produto você comprava 10, só que agora ele é 15 e ele te deu, sei lá, 10% de desconto. Cara, aí já muda também, é um vazamento que você tem. Lógico, eu tô trazendo aqui umas situações que são situações de ilustração para você entender o que eu tô querendo dizer. Vamos aprofundar ainda mais. Por exemplo, você tem na sua loja um faturamento de 300 mil reais. Vamos supor que todos esses vazamentos de tudo que você pegou lá e juntou no final do mês deu 1%. Se você for pegar, por exemplo, 1% de 300 mil reais, consequentemente é 3 mil reais. Parece ser pouco, mas se a gente pegar 3 mil reais e multiplicar por 12, é 36 mil. Ou seja, um vazamento de 1% que juntou de tudo, gerou 3 mil reais de perda, vezes 12, vai dar 36 mil. 36 mil dá para pagar um bom boleto. Dá para pagar uma ótima conta. Então, a partir disso aí, são esses pequenos vazamentos. Então, vazamento número 1, pequenos vazamentos. Verifique o que você tem de pequenos vazamentos. Seja taxa de cartão, água, luz, contador, eu vou entrar mais a fundo sobre isso aí. E o vazamento número 2 é exatamente o quê? A sua compra. Como é que tá a sua compra hoje aí? Entenda uma coisa, estoque parado é dinheiro parado. Ou seja, se você compra errado, você tem dinheiro parado, você tem estoque parado, logo então você não está drenando o seu caixa de maneira com que está entrando dinheiro, e sim está saindo. Por exemplo, sabe aquele produto que você tem aí na sua loja? Você sabe se ele realmente está saindo ou não? Porque se você tem um produto que você compra e está meses encalhado, aquilo ali não é mercadoria na prateleira. Aquilo ali é dinheiro parado. Porque se é um dinheiro que você não está rentabilizando, ele não está pagando boleto. Se aquela mercadoria que você comprou, ela não está girando, logo então vai acontecer duas coisas. Primeiro, você pode ter um problema de fluxo de caixa, porque se aquele dinheiro ele não está girando, logo então ele não está pagando um boleto que deveria estar pagando. Segundo, se ele não está pagando um boleto que ele deveria estar pagando, ele está consumindo o dinheiro que seria de um outro produto para eu poder girar na loja. Então a gente precisa ter esse entendimento que é o quê? Se você não tem um controle de compra e um orçamento de compra na sua loja, você também está fadado aí a ter problema financeiro. Em média, você deve comprar de 68% a 72% do seu faturamento. Ou seja, se eu faturo 100 mil reais, até 72 mil é para eu fazer compra. Geralmente eu gosto de trabalhar ele com 70% fechado, que aí fica melhor. Mas de 68% a 72% do seu faturamento seria para você fazer compra dentro da sua loja. E se você compra errado e imobiliza, né? Você vai imobilizar esse dinheiro comprando uma mercadoria errada, essa mercadoria vai ficar parada porque é uma mercadoria que não gira. Logo então, o dinheiro que seria para girar essa mercadoria e ela pagar o próprio boleto dela, ela acaba que não gira, ela não paga o boleto e aí você vai ter que pegar um outro produto para fazer com que ele pague outro boleto e pague também esse produto que você acabou imobilizando aí porque você não está girando. Então, um ponto importante. É igual você, por exemplo, pensa assim comigo. Você comprou 5 mil reais de detergente. Desses 5 mil reais de detergente, vamos supor que você vendeu somente R$1.000. Ou seja, nós temos 4 mil de estoque de detergente. De 5 mil, eu vendi 1.000 e eu fiquei imobilizado 4 mil. Esses 4 mil, ele poderia ser usado para poder comprar uma outra mercadoria e girar não só o detergente que eu comprei, mas também outros produtos também. Então, um ponto aqui importante. Faça uma ronda no seu estoque, tá? Existe um relatório no sistema, principalmente no Diamante. Se você não conhece o sistema Diamante, tem um link aqui abaixo. Já clica aqui e aí você vai ser direcionado para o nosso time ou até mesmo falar comigo para a gente poder fazer uma apresentação do sistema para você.
Existe um relatório do Sistema Diamante, que é o que? Você verifica o seu giro de estoque, ou seja, é uma sugestão de compras. O sistema ele vai mapear ali o comportamento de compra e de venda da sua loja e vai te mostrar. E necessariamente não precisa você ter o estoque alinhado. A única coisa que você precisa fazer é o quê? Comprar e dar entrada. Só isso. Basicamente o relatório ele vai ponderar tudo aquilo que você comprou, tudo aquilo que você vendeu e vai fazer uma crítica mais ou menos ali do que você está girando, baseado nas vendas que está saindo do caixa, e vai trazer para você essa informação. Então, exatamente eu saber isso vai me poupar o quê? Eu ter um problema de um ciclo financeiro. Porque se eu sei exatamente o que eu estou comprando, fica mais fácil e eu não vou drenar a saúde financeira do meu caixa e ter um problema de fluxo de caixa dentro da minha loja. Então, a cada 45 dias verificar realmente, olha o relatório lá do que está girando. 30 a 45 dias. O certo mesmo for produto de alto giro, que seja semanalmente, mas produtos que você vê aí, que você está girando um pouco mais demorado. Olha também, questão de vencimento, você precisa olhar os vencimentos dos produtos, porque se esse produto está vencendo, logo então existem alguns pontos. Ou ele não está exposto, ou ele não está precificado, ou talvez esse produto é um produto que não tem demanda de venda. Se ele não tem demanda de venda, logo então é um produto que você tem que trabalhar urgentemente para desfazer dele, ou seja, vender logo. Trabalha com combo, trabalha com um produto casado com outro, enfim, aí vai da dinâmica da estratégia da loja. E outra questão, se um produto ele não vende, ele só está ocupando espaço. Faz uma ronda na sua loja, verifica o que você está vendendo. Se você não estiver vendendo, ele só está ocupando espaço de algum outro produto que poderia girar. Que às vezes acontece do seguinte, a loja lá tem uma seção, sei lá, uma seção de perfumaria. E vamos supor que a seção de perfumaria, ela tá enorme ali. Mas talvez se eu reduzir mais aquela seção e colocar uma outra seção, por exemplo, uma seção de, sei lá, perecíveis, vai girar muito mais. Porque para e pensa, quantas vezes você vai no mercado para poder comprar, né, o seu cliente, para comprar um hortifruti, um pão, uma carne. Agora, quantas vezes ele vai para comprar um desodorante? Então, entende? Então, se é um produto que não gira, ele não está vendendo, ele está ocupando espaço. Vazamento número 3. Qual é o vazamento número 3? É você saber as despesas. Tá? É as despesas que ninguém controla. Por exemplo, às vezes não, né? Na maioria dos casos, muitos supermercados, principalmente eu vou fazer implantação de sistema, eles querem apenas trocar preço e tirar cupom. Ou seja, cadastrar produto e vender. Só isso. Por questão de obrigatoriedade fiscal. Graças a Deus isso tem mudado bastante, porque a mentalidade das pessoas tem sido mais de conhecimento. E inclusive você que está aqui assistindo esse vídeo, parabéns, porque são poucas as pessoas que têm exatamente essa sede de querer aprender e sair da estagnação do que está. Tá? Então, muitas das vezes acontece que também muitos donos de supermercado só quer só trocar preço, tirar cupom, porque eles acham que é só por uma questão de obrigatoriedade fiscal. Mas a partir do momento que você usa o sistema, você começa a ter outra visão também de gestão da loja. Porque pare e pensa comigo, se você pegar tudo aquilo que você tem de custo, de despesa, e lançar no sistema, é a gota, é aquela goteira, aquele pinga-pinga que você vai conseguir identificar. Então, taxa de cartão, água, luz, internet, energia, juros bancários, enfim, todas essas informações, elas são importantes. E aí você vai listar tudo isso como? Em um plano de contas, dentro do seu programa. Então, dentro disso, você consegue ter essa informação e você consegue também administrar e gerir melhor. Então, se eu, por exemplo, lancei lá água, luz, telefone, sistema, assinatura, que eu fiz assinatura de alguma ferramenta ali para utilização do dia a dia, sei lá, alguma coisa do tipo, um insumo, alguma coisa assim. Se eu lançar tudo isso, eu consigo ter uma visão melhor do que realmente eu estou gastando. E o que é custo? Só que tem uma grande questão, que às vezes você acaba não fazendo isso por achar que isso é desnecessário. E aí no final do mês, chega no final do mês, você acaba falando assim, mas nunca sobra. Na verdade não é porque não sobra porque você não vende, você até vende. Mas às vezes é porque você não lança aquilo que está fazendo não sobrar. Que é exatamente essas despesas. E aí vem agora o quarto e o último vazamento, que é o pior de todos, que é o não medir. Porque você precisa ter coragem para medir. Como assim, Ricardo? Às vezes você está com boleto atrasado, às vezes você está com venda
tá até boa, mas ela não compensa. Mas por quê? Porque você tá ou gastando muito, ou comprando muito, ou talvez você tá gerindo errado. E a partir do momento em que você enfrenta isso, fica muito mais fácil. Não tem como você resolver um problema igual esse, por exemplo, de eu não sei onde está o dinheiro, se você não enfrentar isso. Porque às vezes a gente vai deixando levar e acaba que no final do mês a gente só apagou o incêndio, pagou o boleto e no final, meu Deus, parece que eu trabalho para o governo e para o meu fornecedor, porque não sobra nada para mim. Só que necessariamente não é isso. Necessariamente, às vezes, o que falta é só você ter um controle maior. E aí entra o ponto: usar o programa. Se você não usa o seu sistema para lançar contas a pagar, dar entrada de nota, fazer a questão do financeiro, controlar estoque, gerir a venda, você não consegue ter essas informações de maneira clara. É meio óbvio, né, eu falar aqui que o que não é medido não é melhorado. Mas isso só acontece a partir do momento em que você enfrenta. Então, se você tá com problema de ciclo financeiro, cara, senta e vai linha a linha. Beleza, o que eu gasto aqui? Água, luz, contador, internet, aluguel, sistema, impostos, funcionário, compra de mercadoria, lista tudo. Pronto. Ali você precisa saber qual é os 80-20. Ou seja, o que te gera 80% de resultado, mas te drena. E é os 20% que está te drenando. Por quê? É esses pequenos vazamentozinhos que está gerando esses 80% de problema para você. Então, uma coisa importante, veja isso. Porque se você não fizer isso, você vai fechar. Faz o seguinte, ó, se inscreve no canal, deixa seu joinha, coloca algum tema aqui de algum vídeo que você gostaria de assistir aqui junto com a gente. E vamos ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!